O Ministério do Comércio da China declarou em um comunicado que foi divulgado hoje que está avaliando uma proposta dos Estados Unidos para iniciar conversas sobre a guerra comercial. Aqui nos nossos estúdios, Fabrício Naitsky, editor de internacional da Jovem Pan. Ô Fabrício, os chineses insistem no fim das taxas unilaterais. Será que essa guerra tarifária pode estar perto do fim ou ainda é muito cedo? Bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Ainda está longe do fim. Por mais que a China tenha dado uma indicação de que pode iniciar as conversas, até que isso aconteça de fato e algo se concretize nessas negociações, isso vai demorar. A gente tem visto a postura dura dos Estados Unidos e também do governo chinês. Nenhum dos dois quer arredar o pé nessa briga. Mas a China colocou como pré-condição para iniciar as conversas que os Estados Unidos retirem as tarifas que foram aplicadas às mercadorias chinesas. Os Estados Unidos dificilmente vão fazer isso de mão beijada. Lembrando que os Estados Unidos aplicaram tarifas de 145% às exportações chinesas, a China retalhou com 125%. Alguns produtos acabaram sendo isentados pelo governo dos Estados Unidos. A gente está falando aqui de smartphones, semicondutores, computadores, tudo isso que altera muito o dia a dia do americano, que tem essa cultura do consumo muito forte e que veria preços como, por exemplo, de um iPhone disparar nos Estados Unidos, possivelmente até dobrar de preço. Isso não interessa para o governo Trump, isso não interessa para o consumidor norte-americano. Mas aqui o que a gente está vendo também, Thiago, é uma questão de orgulho, porque a China indica que os Estados Unidos os procuraram para iniciar as conversas. Os Estados Unidos dizem o contrário, que a China é quem correu atrás da Casa Branca para negociar. Nessa guerra comercial aqui, uma coisa é clara, os dois países estão querendo demonstrar força, estão querendo demonstrar quem tem mais bala na agulha nessa competição. A China garante que se os Estados Unidos continuarem taxando, eles podem taxar de volta também e sobreviver, mesmo diante desse estrangulamento que essa guerra tarifária acaba promovendo. De qualquer forma, a própria China chegou a dizer que a Casa Branca procurou o país para tratar da questão tarifária. Agora, ainda sobre as taxas com os Estados Unidos, a Europa quer aumentar as compras de produtos americanos em 50 bilhões de euros para resolver o problema na relação comercial. É isso? O que isso significa? É uma das possibilidades que o comissário de comércio da União Europeia levantou recentemente em uma entrevista ao Financial Times, indicando que a União Europeia pode passar a comprar mais produtos americanos e resolver a questão da balança comercial. Qual que é a grande questão aqui? Quando Trump inicia as tarifas ao redor do mundo, ele parte do argumento de que os Estados Unidos têm déficit comercial com praticamente todos os países e blocos internacionais, incluindo a União Europeia. De fato, ali em 2022, o déficit era de mais de 100 bilhões de dólares para os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos compravam 100 bilhões de dólares a mais do que eles vendiam para a União Europeia. A União Europeia agora está querendo aumentar os seus gastos com os Estados Unidos para tentar resolver esse problema e diminuir as tarifas aplicadas pelos americanos. Para isso, eles estão querendo duas coisas. Primeiro, a retirada das tarifas de 20%, que são as tarifas retaliatórias, que é assim que a Casa Branca tem chamado, ou seja, a Casa Branca vê quantos por cento que os produtos americanos são tarifados em determinado país, em determinada região. Aí eles vão lá e taxam pelo menos a metade, ou seja, eles indicam que a União Europeia taxa em cerca de 40% dos produtos americanos, e eles vão lá e taxam em 20% dos produtos europeus. Além de uma tarifa base de 10% que vale para todos os países ao redor do mundo, incluindo aqui o Brasil. A União Europeia quer que essa tarifa seja retirada. Isso é muito prejudicial para a economia europeia de maneira geral. A gente já tem visto, por exemplo, vinícolas italianas dizendo que vão precisar fechar as portas ou demitir praticamente todos os seus funcionários porque eles não vão conseguir exportar para o mercado americano. O mercado americano vai se tornar impeditivo para empresas europeias dos mais diversos setores. Então existe essa possibilidade aqui de que a União Europeia aumente a compra de produtos, principalmente produtos agrícolas. Isso seria até prejudicial para o Brasil, que poderia se aproveitar
desse momento de tensão e ampliar suas relações com a União Europeia. A ideia da União Europeia nesse momento é intensificar, por exemplo, a compra de soja americana para tentar resolver esse déficit na balança comercial. Além disso, a gente tem que lembrar que outras tarifas que foram implementadas pelos Estados Unidos, que elas não atingem especificamente um país, mas sim segmentos da economia, acabam afetando os europeus. Por exemplo, aquelas tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio. Isso afeta muito o mercado europeu. E também as tarifas sobre veículos, carros. Muitos veículos são montados na Europa e exportados para os Estados Unidos. A França é um grande produtor de carros, a Alemanha também, a Itália também, e todos esses veículos acabam sendo taxados. O mercado americano tem se tornado impeditivo para esses produtos europeus que precisam desse escoamento para os americanos, que têm um mercado consumidor muito grande, muito importante, com muito dinheiro. Fabrício Nois, faça um convite para o nosso ouvinte, espectador, telespectador, internauta. Nesse fim de semana, a Jovem Pan Internacional, quais são os destaques? Os 100 dias do governo Trump, destaque no JP Internacional de amanhã, a partir das 3h30 da tarde. A gente vai falar sobre fazer um breve balanço sobre esses primeiros 100 dias, pouco mais de 3 meses do governo Trump. Tem também a atuação de Elon Musk à frente do Doge, a eleição de Mark Carney como primeiro-ministro, vencendo novamente essa disputa, né? Já tinha sido eleito líder do Partido Liberal e agora vence a eleição federal lá no Canadá. São alguns dos destaques que você confere amanhã no JP Internacional, a partir de 3h30 da tarde, aqui na Jovem Pan News. Perfeito. Fabrício Nois, editor de internacional da Jovem Pan. Bom fim de semana para você. A gente continua aqui no plantão. Um abraço. Para nós. Até a próxima. Chamar o Cristiano Vilela para falar sobre a questão das taxas, Vilela. É interessante que, pelo menos ao que tudo indica, a China vai tentando dar alguns passos na tentativa, né, de chegar mais perto dos Estados Unidos para negociar. E o próprio Fabrício falou muito bem que há uma questão de orgulho desses dois países. Tem que deixar o orgulho de lado para o bem do comércio internacional, não é? Pois é, quando se trata de negócios, quando se trata de relações comerciais internacionais, deve-se pensar nos interesses de cada nação, do que é estratégico realmente para avançar nas relações comerciais, nas relações produtivas, muito mais do que qualquer questão de orgulho. É bem verdade que quando se trata de Estados Unidos e China, existe um elemento político estratégico das duas principais potências hoje, do ponto de vista político, econômico, os condutores realmente dos lados da geopolítica mundial. Mas é fundamental que se tenha esse pensamento racional, esse pensamento estratégico e que se busque acordos que eventualmente não sejam as melhores, as opções sonhadas por cada uma dessas nações, mas que possam construir alternativas para diminuir os danos e para fazer com que cada um desses países possa escoar os seus produtos, desenvolver a sua atividade comercial.